Olá, estudantes do quarto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Emerson, estou novamente aqui com o meu amigo, o professor André. Tudo bem, professor? Tudo bem, e você, professor Emerson? Tudo bem também. Muito bem, pessoal. Então, hoje já vamos dar início à nossa aula de número 18. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho da nossa aula anterior, na qual nós realizamos o jogo de damas, né, professor? Com algumas variações novas, né? Isso mesmo. Então, nós trouxemos na aula passada o jogo de damas italianas, o jogo de damas belgas, o jogo de damas turcas. Trouxemos uma maneira de jogá-los, né, professor Emerson? E também sugerimos para vocês que pudessem fazer algumas variações, algumas adaptações das regras entre vocês, né, para poder praticar esses jogos também. É interessante, né, professor André, a gente fazer essa reflexão, né, para que quem esteja assistindo reflita sobre isso. Qual foi a variação que gostou mais? Você foi da variação italiana? Você achou mais fácil a belga ou a turca? Enfim, o pessoal que está em casa aí faz essa reflexão sobre qual foi a variação mais fácil, mais difícil, que mais gostaram, enfim. Isso mesmo, né, professor Emerson? Sem contar que é o mesmo jogo, como a gente falou, com algumas variações, então a gente já começa a pensar várias possibilidades para aquelas atividades que estão sendo trazidas aqui, né? Então isso que é importante, é interessante para vocês também irem refletindo em casa sobre como jogar, se tem como ser feito diferente, se tem como ser feito mais legal, mais rápido, mais devagar, se tem o que pode ser adaptado, o que você mesmo pode trazer de novo nesses jogos, né? Para você criar um jogo, uma variação nova desse jogo de damas. E é interessante também, professor André, que na escola geralmente o pessoal joga com seus colegas, né? Às vezes com o professor, com a professora, e em casa ele tem a possibilidade de jogar com os irmãos, com o pai, com a mãe, enfim, as pessoas que estão mais próximas a eles, né? Às vezes avós ou demais responsáveis, enfim, as pessoas que os nossos estudantes estão convivendo no dia a dia. Isso, além de que esses materiais, como a gente vem trazendo para vocês, todos eles são de fácil acesso, que a gente tenta trazer objetos que vocês tenham acesso em casa, né? Que vocês consigam produzir na casa de vocês, e aí fica esse material para vocês também irem jogando, irem utilizando, irem brincando aí até quando o papel aguentar ou o material que vocês estão utilizando aguentar, e aí vocês fazem um novo, e assim vocês conseguem também utilizando sempre esses materiais. Muito bem, então na aula de hoje nós vamos dar início, né, ao conteúdo, dar continuidade ao conteúdo de jogos tabuleiros, mas com um jogo novo que é de trilha. Então eu convido a você a acompanhar na tela quais serão as anotações que nós deveremos fazer para essa aula. Vamos lá. Então visualizem lá, pessoal, vamos escrever lá. Pegar o lápis, o nosso caderno e descrever. Disciplina Educação Física, turma quarto ano, tema Jogos de Tabuleiro, aula 18, e não esqueça de colocar a data de hoje. Repetindo, pessoal, disciplina Educação Física, turma quarto ano, tema Jogos de Tabuleiro, aula 18 e a data de hoje. Você já pode observar que na nossa mesa nós temos alguns materiais aqui, tá? Uma folha de papel sulfite colorida, um canetão aqui, um pincel atômico, né, professor? Uma régua. E também nós temos 9 peças no formato aqui de rodinhas, 9 de uma cor e 9 da outra. Nós vamos colocar na tela quais serão os materiais que você irá precisar para essa aula, e depois dá um tempo para que você busque eles e na sequência possa realizar conosco. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Materiais: 18 peças. Essas peças elas podem ser sementes, tampa de garrafa PET. Se você não tem nem sementes nem essas tampinhas, pode recortar papel colorido, 9 peças de uma cor e 9 peças de outra cor. Também vamos precisar de uma folha de papel sulfite, um pincel atômico. Caso você não tenha esse material, pode ser uma canetinha, pode ser um lápis, enfim. E também uma régua para fixar melhor ali e fazer o alinhamento do jogo. Nós daremos um tempo para que vocês busquem os materiais, e na sequência nós vamos explicar as regras do jogo e depois fazer o desenho do nosso tabuleiro.
Muito bem, pessoal. Então, retornamos aqui. Esperamos que vocês tenham conseguido esse material para que a gente possa dar sequência na nossa aula, desenhando o tabuleiro e também com as peças para executar a prática. Mas antes de realizar aqui o desenho, eu convido você a acompanhar na tela um pouco mais sobre as regras do jogo de trilha. Vamos lá? Então vocês podem observar ali na tela que nós temos o tabuleiro composto por 24 casas interligadas por linhas horizontais, tá? Então podem observar ali as linhas horizontais e também o formato das casas verticais, tá? Então ali nós colocamos separadamente para que vocês possam ver as possibilidades dessas casas interligadas, tanto na horizontal quanto na vertical. Então o tabuleiro ele contém 18 peças no total, sendo 9 peças para cada jogador. E é importante que 9 peças sejam de uma cor e 9 peças de outra cor. As regras do jogo. Então, para saber quem inicia o jogo, será necessário um sorteio. E aí, sorteio pode ser par ou ímpar, joga em pôr, fica a escolha de vocês. O primeiro jogador coloca uma peça e um segundo outra peça, continuando assim até colocarem todas. E é importante, pessoal, procurar colocá-las nos cantos e cruzamentos, como exemplo desta imagem. Vocês podem observar que a maioria das peças está nos cantos ali do tabuleiro e também nos cruzamentos. Vamos verificar então um pouco mais sobre as regras do jogo de trilha. Então, feita uma trilha, esse jogador captura uma peça do outro jogador. E qualquer peça de uma trilha pode ser mudada para a defesa ou para a formação de outra trilha. Deixamos em negrito ali a escrita porque, se o mesmo lugar continuar vago, o jogador poderá voltar à mesma peça e contar uma nova trilha. Ou seja, essa é uma regra que pode ser realizada entre os jogadores. Vamos observar nessa imagem. Essa peça ela pode se movimentar e formar uma nova trilha ali com as outras duas peças. E aí ela captura uma peça do outro jogador, no entanto ela pode retornar novamente. Então esse jogo ali, essa movimentação das peças, ela pode fazer com que você capture várias peças do outro jogador. Então essa regra é importante já ser acordada antes do jogo. Dando continuidade, o jogo só pode ser feito de casa em casa em linha reta, então conforme mostramos anteriormente. Depois que o jogo estiver só com 3 peças no tabuleiro, poderá colocá-las em qualquer ponto ou direção. Então vamos verificar ali nessa imagem. Vocês podem observar que o jogador que está com as peças na cor vermelha, ele só possui 3 peças. Então ele não precisa andar somente uma casa de cada vez, né? Ele pode pular e colocar aonde ele quiser. Então ele optou em colocar ali ele fecha novamente o jogo e captura uma peça da cor amarela. Mas caso ele queira colocar em outras posições, também fica a critério do jogador. E será o vencedor quem deixar apenas 2 peças ou imobilizar todas as peças do outro jogador. Então vamos ver essas possibilidades na próxima imagem. Então, no caso, o fim do jogo de trilha ocorre se reduzir para 2 peças do seu adversário, né, ou da pessoa que esteja jogando com você. Então pode observar que neste caso o vencedor seria quem estivesse com as peças da cor amarela, porque no caso só tem 2 peças na cor vermelha. A segunda possibilidade seria travar todas as peças do seu adversário. Então vocês podem observar ali que o jogador que está com as peças amarelas, ele travou todas as peças da cor vermelha, ou seja, quem está com as peças vermelhas não tem a possibilidade de movimentá-las, elas estão todas bloqueadas ou travadas. Nesse jogo também tem a possibilidade de um empate, e aí essas regras elas podem ser também combinadas entre os jogadores.
tá? Então, declara-se empate se após 10 rodadas com ambos os jogadores com 3 peças não chegarem a uma vitória. Então, essa é uma possibilidade que pode ser acordada entre os jogadores. Então, pessoal, nós colocamos essas regras na tela, mas em sequência nós vamos fechar a câmera. Nós vamos fazer o desenho do tabuleiro junto com vocês, tá? Então, para isso, vocês separem lá uma folha de papel sulfite, um canetão, né? Esse é um pincel atômico e também uma régua. E aí, na sequência, as peças. Aqui eu estou com 11 peças, na verdade são 9, então eu vou retirar 2 de cena, podemos dizer assim. E na sequência, nós voltamos com o desenho do tabuleiro e aí também com as peças em jogo. Muito bem, então para a gente poder jogar o jogo de trilha, nós vamos ter que desenhar o nosso tabuleiro, né? Confeccionar o nosso tabuleiro. Então aqui nós estamos fazendo uma proporção maior, tá? Então não é uma folha de papel sulfite, é uma folha um pouquinho maior. Mas eu vou passar as medidas aí para vocês poderem desenhar na folha de papel sulfite mesmo, tá? Então você vai pegar a régua e vai marcar lá, ó, de 0 até 18. Então esse quadrado externo, aí, esse quadrado maior, você vai fazer com 18 centímetros, ok? Então marca lá de 0 até o 18. E aí no 9 se faz uma marquinha lá para você saber que é o 9 que está no meio, tá? Que aí você vai usar depois essa marcação para poder fazer as outras linhas. Aí fez uma lateral, aí põe lá também de 0 até 18 e puxa a linha. Aí lá no 9 se faz a marquinha para saber que é o centro, para você poder ter de base para a próxima linha. Aí vamos ligar a outra linha externa do quadrado. Então, de novo, de 0 até o 18. Lá no 9, faz a marquinha de referência para a próxima linha. E para fechar o nosso quadrado maior, vamos fazer lá marcação de novo de 0 até 18. Não esquece de marcar lá o meio no 9. Ok? Para eles ficarem todas as linhas nas mesmas distâncias, a gente vai utilizar então aquela linha central, aquela marquinha central lá da linha, para marcar a distância de 3 centímetros, tá? Você vai marcar uma distância de 3 centímetros. Então você faz um pontinho lá nos 3 centímetros. Sendo assim, você vai ter que fazer 6 centímetros para um lado e 6 centímetros para o outro. Então você pode deixar lá na régua de 0 a 6, né? Marca lá o centro lá no 6 e vai fazer o traço de 0 até o 12. E aí vai marcar de novo lá o pontinho no 6. Então só reforçando que aqui a gente está fazendo uma proporção maior, mas os valores, as distâncias que eu estou passando para vocês é para desenhar numa folha de papel sulfite, ok? Então aqui fizemos 12. Aí vamos seguir aqui com o nosso quadrado. Aí fazemos mais 12, de 0 a 12. E marcamos lá no meio, né? No 6, para ter a referência. Aqui de novo, de 0 a 12. Marcamos lá no 6 para a gente ter a referência. Mais uma vez. De 0 a 12 e marca lá no 6 a referência, ok? Muito bem, feito o segundo quadrado, nós vamos para o terceiro. Esse terceiro quadrado, ele também vai estar a uma distância de 3 centímetros, então pega bem lá no centro e marca 3 centímetros, faz lá
um pontinho no 3 centímetros para você saber que essa é a distância de um quadrado para o outro, certo? Aí, essa linha inteira aqui vai ter 6 centímetros, ok? Então, você deixa lá esse pontinho de referência, esse centro aqui, você deixa lá no 3 da régua, ok? Aí, você vai ligar do 0 ao 6. Ok? Aí, de novo, aqui você vai ligar do 0 ao 6. Aqui também, do 0 ao 6. E lá, do 0 ao 6 de novo. Tudo bem, veja que o nosso tabuleiro está quase pronto, né? Agora falta fazer as ligações centrais, ok? Então aí vai pegar lá a régua e vai ligar de um lado até o outro. Aqui no centro, quadrado menor, a gente não faz nenhuma ligação, ok? Aqui não tem ligação às casas. E aí fazemos o outro lado. E para finalizar, a gente faz aqui ligação nas 3 casas aqui. Aqui no centro de novo não preenche e faz na outra ponta. Ok? Então, nosso tabuleiro está ligado entre as casas que precisam ter as ligações e as casas que não precisam ter ligações, não tem nenhum desenho. Aí a gente só faz as bolinhas nas ligações para a gente saber que é uma casinha. Então a gente pode ir pintando as bolinhas que são, como o professor Emerson falou. Vamos ver quantas são. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 casas, ok? Então, desenhado o nosso tabuleiro. Conseguiram acompanhar aí? Tranquilo? Conseguiram fazer o desenho também? Para montar o tabuleiro, a gente já inicia o jogo, né? Então, o jogo de trilhas ele já inicia com a montagem do tabuleiro. Para isso, nós vamos sortear quem é que vai começar, como a gente já falou lá nas regras, né? Então, vamos lá. Você quer ser o par ou o ímpar? O ímpar. Então, 1, 2, 3 e já. 2, 2, 4. 4. Ah, ganhou. Eu pedi par, então eu vou começar. Então lembrando que a gente vai colocando as peças no tabuleiro, já é o início do jogo. Então, colocadas as peças no tabuleiro, a gente começa as movimentações. Então, lembrando que para realizar as movimentações, as casas têm que ter ligações uma com a outra, ok? Então,
professor Hermes foi o último a inserir a peça, eu vou começar as movimentações, ok? Olha lá, eu realizei aqui uma trilha, né? Então tem 3. Aí eu posso remover qualquer peça do professor Emerson. Então eu vou remover essa peça aqui. Isso tudo faz parte da sua estratégia de jogo, né? Então eu retirei essa peça porque a próxima a jogar ele ia colocar aqui e ia poder retirar uma peça minha. Então eu já retirei essa peça para ele não poder fazer a trilha dele. Ele agora completou a trilha dele e pode tirar uma peça minha do tabuleiro. E agora é minha vez de jogar. Vejam que eu fechei mais uma trilha e eu vou retirar uma peça do professor Emerson. Então, mesmo ele estando com a trilha, eu posso retirar uma peça dele, porque ele já realizou essa jogada e já removeu uma peça minha. E fechou também uma trilha, né? Fechou uma trilha também e ele pode remover uma peça. Fechou outra trilha aqui. Fechou outra trilha, ele pode tirar uma peça. Aqui, fechei mais uma trilha e vou retirar mais uma peça. Mais uma trilha. Isso, ele pode remover mais uma peça. Nova trilha. Mais uma peça. Nova trilha, agora o professor André vai ficar somente com 3 peças, né? E a partir do momento que fica com 3 peças, ele pode andar em qualquer casa. Isso mesmo, então eu não preciso mais que as casas tenham ligação uma com a outra, né? Então lembra que a gente falou na regra que a partir do momento que tem apenas 3 peças, posso pular, né, com a peça, não preciso mais jogar apenas onde elas têm ligação uma com a outra.
Então vou passar aqui para lá. E aqui para lá. E vou remover uma peça do professor Emerson. Essa aqui para cá. E essa eu retorno para lá, para uma trilha novamente. Lembrando que tudo isso, todas essas regras podem ser combinadas antes de iniciar a partida, se é possível retornar para o mesmo lugar para formar a trilha, né? E aí eu retiro mais uma peça do professor Emerson. Aí formei mais uma trilha e vou retirar mais uma peça. E aqui fica um detalhe importante, né, professor? Porque ficam 3 peças de cada jogador. Isso. E a gente pode fazer aquela regra, se em 10 jogadas, né, ninguém consiga remover a peça do outro jogador, pode terminar o jogo em empate. Isso mesmo. Então, a partir desse momento, a gente pode contar, então, as 10 jogadas, ou os 10 movimentos, né, de cada jogador, para que, se não finalizar antes dessas 10 rodadas, dessas 10 jogadas de cada um, se encerre o jogo empatado. Então, agora é minha vez, eu vou jogar, né? Agora também não precisa ser casa a casa, né, professor André? Isso, agora o professor Hermes também tem a possibilidade de saltar as casas, Então, né? vamos lá, uma Cada um jogada. já jogou uma. Vou marcando no dedo aqui, ó. Isso, legal. Já, o professor Hermes está marcando no dedo lá. Pôs o dedinho lá para marcar uma jogada. Muito bem, professor Hermes. Duas jogadas. Terceira jogada. Terceira jogada. Quarta. Então aqui, ó, só para vocês terem a ideia, né? Então, a gente fez 4 jogadas, é a vez do professor Emerson para completar a quinta jogada dele. Então, como ele pode saltar, né? Não precisa só na ligação, ele tem a chance de encerrar a partida. Formou a trilha aqui dele, ele pode remover uma peça. A partir do momento que eu só tenho 2 peças, eu não tenho mais como realizar nenhuma trilha, né? Então o jogo se encerra. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final desta aula. Esperamos que vocês tenham gostado dessa atividade. É um jogo bem popular, o jogo da trilha. Então, nós trouxemos essa proposta aqui também com a confecção no tabuleiro para que vocês pudessem acompanhar. Para a próxima aula, nós iremos trabalhar um outro conteúdo de jogos tabuleiros bem popular, né, professor André? Que é o xadrez. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima aula. Tchau! Tchau, tchau!